Fala galera, estamos juntos aqui mais uma vez para trazer informações para vocês neste vídeo, nesse bate-papo, nesse novo projeto de vídeos diariamente aqui no canal. Olha pessoal, é o seguinte, como falei na live mais cedo, né? Ontem o Flamengo foi um time seguro, um time consistente, um time com a cara do Tite. Ale, mas você dizia antes que o Tite tinha esse jogo retranqueiro, que o Tite tinha esse jogo extremamente de jogar com os blocos atrás da linha da bola e etc e tal. Mas é o seguinte, gente, é um fundamento do esporte, e quando funciona, dá certo. Ontem o time, apesar disso, tá, teve posse de bola, teve mais compactação com relação aos jogos anteriores. A gente não viu, por exemplo, aquela bola rifada todo o tempo para a área, né, ou o tempo buscando os nossos atacantes, né, aquela jogada que sai ali sempre pela zaga do Flamengo, né, visando os atacantes. Então, foi um time que você vê com um Léo Ortiz muito bem, aliás, jogando como um 8 praticamente, né, com cabeça erguida, quebrando bem as linhas. Aliás, o Léo Ortiz joga até como 10, é um monstro, tá? É um monstro jogador o Léo Ortiz, é impressionante, daqui a pouco tá jogando com a 10 mesmo, né? Imagina na zaga o que ele não faz, é zagueiro pra Copa do Mundo. Tá certo? E outra coisa, pessoal, que é o Everton Araújo? Sensacional o garoto, viu? Entrou bem, com personalidade, simplificando, né? Nada de que não quis aparecer, fez o que tinha que fazer, fez box to box, fez marcação, atacou bem o espaço, preencheu a zona do meio campo. Aliás, o principal setor do time do Bahia. O Flamengo conseguiu anular esse time, esse meio campo do Bahia, tão forte, com Cauli, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, enfim. Era a principal preocupação esse meio campo. Dessa forma, o time conseguiu fluir, não foi aquele jogo sensacional, incrível, né? O fino da bola, o trato da bola, mas foi um Flamengo mais consistente, um Flamengo pouco mais organizado, né? E que fez o suficiente taticamente, principalmente para poder vencer o Bahia sem dar chance ao adversário. O Bahia não teve chance, o Bahia não deu um chute ao alvo do Flamengo. Dessa forma a gente vê um time do Tite mais consistente, né, com a cara do Tite. Aliás, não é basquete, é 1-0 aqui, 1-0 ali, 0-0 ali, e vai indo. Estamos na semifinal, pegaremos o Corinthians, né, e o Corinthians vai ter que pagar mais dinheiro ainda para ter o Hugo em campo, né, já pagou pelo Brasileiro e agora vai pagar 2 vezes pela Copa do Brasil, mais R$1 milhão somando 2 jogos, né, já recebeu 500 lá do jogo passado, é torno de R$500 mil por jogo, né? E agora vem o Vasco da Gama, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer o Vasco, caso o Flamengo ainda sonhe, tenha pretensões de título brasileiro, e eu acho que tem que ter, né? É preciso ter. Hoje é o 4º colocado com um jogo a menos, né? Mesmo que vença o jogo que falta contra o Internacional, o Flamengo ainda fica em 4º, visto que o Palmeiras tem mais saldo de gol, mas o Flamengo não pode deixar os adversários escaparem e os times que estão atrás chegarem. Como assim, Ale? O São Paulo nesse momento está 2 pontos do Mengão, tá? O São Paulo está 2 pontos do Flamengo e o Cruzeiro 3. Então uma derrota para o Vasco domingo, por exemplo, né, pode terminar em 6º lugar no campeonato, na 26ª rodada, faltando poucas aí, praticamente 12 rodadas, né, para o fim do campeonato, ou 13 jogos para o Flamengo, que tem um jogo a menos. Mas a verdade é a seguinte, o time tem condição sim de disputar as 3 competições, e está fazendo, né? E ontem mostrou que é possível uma reação, é possível você acreditar, porque até então todo mundo muito incrédulo com relação a essa formação, com relação ao Tite. Você vê, tira o Alan, mas entra um jogador que tem completamente condição. Aliás, o Alan hoje não tem, né? Não coloca o Gabriel, todo mundo fica inseguro, porque para isso ele mexeu muito. Joga o Luiz Araújo pro lado direito, né? O Gerson vem cobrir vem pro lado direito, o Luiz Araújo esquerdo, Bruno Henrique de centroavante. Isso ele modificou tudo, né, para não pôr o Gabriel, porque era simples, pode ser o Gerson como segundo homem de volante, no lugar do De La Cruz, e o Gabriel no lugar do Pedro. Teoricamente seria essa a substituição, né? Mas não. Ele fez dessa forma, ele também dá um recado ali, é nítido, é claro, o Gabriel cada vez com menos espaço, e quando tem a oportunidade, de fato não aproveita, né?
O Flamengo agora foca todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. O time se reapresenta na tarde desta segunda-feira, né? Hoje, dia 13/9 de 2024. Desculpa, sexta-feira, né? Sexta-feira 13, tá? Ale, aqui que você falou segundo, o jogo do Vasco é domingo e eu já tava lá na frente. Hoje, sexta-feira, o Flamengo venceu ontem o Bahia, à noite se classificou e o Flamengo chegando aí para o Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Vasco, 26ª rodada, né? Algumas mudanças no jogo contra o Vasco, deve Alexandro estrear, aliás, deve não, vai estrear Alexandro como titular na lateral esquerda, já que o Ayrton Lucas tomou o 3º cartão amarelo contra o Corinthians, tá? Então, o Alexandro é titular, jogador que vem aí do futebol europeu, muitos anos de Juventus, aliás, o estrangeiro com mais participações na seleção da Juventus, que mais vezes vestiu a camisa da Juventus, né? Não é qualquer jogador, é um jogador de Premier League, um jogador de Série A de futebol italiano, um jogador que estava jogando como zagueiro lá na Juventus, é verdade, nas últimas temporadas, principalmente na última que participou. Aliás, se despediu, fez gol na final no último jogo contra o Monza, lá na Itália, né? Tava treinando em Portugal, veio, já tá em condições, está pronto, está preparado, é um grande zagueiro. O próprio Felipe Luiz disse, é um grande lateral, tava jogando de zagueiro, tá? O próprio Felipe Luiz falou, é um jogador muito grande, isso a gente sabe, né? Então a gente fica na expectativa da estreia do Alexandro, do Gonçalo Plata também, né? O Alcaraz tomou o terceiro, na verdade tomou o cartão vermelho, né? O Alcaraz foi expulso contra o Corinthians, o Flamengo ainda numa expectativa de um possível efeito suspensivo para o Alcaraz para poder jogar contra o Vasco, mas até agora nada, então é possível que ele cumpra, né? Lembrando que ainda vai ter um julgamento aí, podendo pegar até 6 jogos, né? Seria terrível pro Alcaraz, né? Que grudaram no pescoço do Alcaraz, pessoal, grudaram no pescoço do Alcaraz, argentino de personalidade, não quis deixar barato. Obviamente aqui a gente não faz apologia à violência, jamais, mas nesse caso não tem sangue de barata. O argentino mostrou que tem personalidade, apesar dos seus 21 anos. Aliás, quando ele tinha 16, 17, ele cobrou penalidade no Diego Alves, o Racing. Não quero nem lembrar aquele dia, o Flamengo foi eliminado e o Alcaraz fez gol de pênalti na decisão de pênaltis, né? Hoje, agora, outro momento, vai defender o Flamengo, já defende o Flamengo, e o Flamengo tem que ir pra cima do Vasco. O Vasco que cresceu, tá com uma moral, e eles têm uma autoestima impressionante. Eu nunca vi esse negócio. O Vasco ganha um jogo, já acha que vai ser campeão. Meu porteiro aqui, meu amigo, o Vasco é campeão, porque ele é vascaíno, né? Esses caras impressionantes, ganham o jogo e já fala, quero o Flamengo, vou buscar o Flamengo, né? Eles têm uma autoestima impressionante, contrário do Botafogo, né? O Botafogo é aquele cara cabisbaixo, aquele cara com autoestima baixa, né? Botafogo, aliás, que se perder pro São Paulo na Copa do Brasil, a tendência é queda no Brasileiro. Passa um filme na cabeça desses caras que não ganham Campeonato Brasileiro desde 1995, há 30 anos, né? E olha, o Flamengo não só por isso, o Flamengo tem que ganhar esse brasileiro, tem que tentar esse campeonato, né? 9 vezes campeão brasileiro, se conseguir, porque o Palmeiras está indo em busca do tri, né? E a gente sabe que a gente não pode dar esse mole. Se lá no Campeonato Carioca o Flamengo quis vencer o Carioca para não deixar o Fluminense ser tri, agora no Brasileiro tem que usar o mesmo critério. O Flamengo tem que buscar esse Campeonato Brasileiro e para isso passar muito nesse jogo contra o Vasco da Gama. 26ª rodada, Maracanã estará completamente lotado e o Flamengo vai para cima do Vasco da Gama. Gente, é isso, estaremos aqui diariamente com vídeos também aqui no canal, né? Convido vocês aí a seguir o canal, curtir, acionar a notificação, seguir também o canal Paparazzo Rubro Negro 2, Paparazzo Rubro Negro 1, e vamos que vamos, hein, gente? Flamengo, a gente respira Flamengo, Flamengo é a nossa vida, Flamengo é tudo pra gente. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e que seja uma sexta-feira 13 abençoada. Tamo junto.